Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês e com todos da tua família. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abra nesse dia, nessa tarde, as janelas dos céus e derrame bênçãos sem fim sobre a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua família. Amém. Meus amados, hoje nós vamos refletir em Gênesis 12, versículo 2 e 3. Lá diz o seguinte: Deus disse para Abraão: farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje que vamos refletir. Vamos analisar essa mensagem, esses dois versículos. Na narrativa bíblica, meus irmãos, diz que Abraão foi o pai da fé. Isso significa que todos aqueles que são justificados pela fé no Senhor são seus descendentes espirituais. Isso porque o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão é alcançado em Cristo, que estende as bênçãos da salvação a todos os povos da terra. Meus irmãos, mas além de ser conhecido como o pai da fé, Abraão ainda é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Isso está em 2 Crônicas 20, versículo 7, se eu não me engano. Isso mostra, meus irmãos, o relacionamento de fidelidade que ele tinha com o Senhor. Só que, embora ele tenha sido o amigo de Deus e o pai da fé, Abraão não era perfeito. E sua fé foi sendo amadurecida ao longo do tempo. Assim como é com a gente, meus irmãos. A nossa fé ela vai sendo amadurecida ao longo do tempo, com a nossa experiência com Deus. Então Abraão, meus irmãos, é um grande exemplo para todos que desejam andar pela fé. Ele é um grande exemplo para todos nós. Isso aqui tudo, meus irmãos, foi um legado que Abraão deixou. E olha, meus irmãos, o legado extraordinário. Ele ficou conhecido e lembrado como o pai da fé e amigo de Deus. Que legado abençoado, maravilhoso, extraordinário. Não tem nem palavras para mensurar o legado desse homem de Deus, o legado que ele nos deixou, que até hoje ele é lembrado como o pai da fé. Hoje, meus irmãos, nós vivemos num mundo onde o sucesso e a fama são confundidos, muitas vezes, com deixar um legado. E existe, meu irmão e minha irmã, muitos exemplos de pessoas que deixaram um legado impactante e duradouro. A Bíblia está cheia, está repleta desses exemplos, de pessoas que fizeram a diferença no mundo, não pelo seu próprio poder, mas por meio da sua fé, coragem e obediência a Deus, assim como foi com Abraão. Ele foi um homem de fé, ele foi um homem obediente a Deus e deixou esse legado maravilhoso. Deus usou, meus irmãos, várias pessoas na Bíblia e elas deixaram um legado grandioso. Mas esse de Abraão é o maior exemplo de legado. Há vários outros, mas esse é o maior legado. Tudo começou nele, meu irmão. E o legado de Abraão, meus irmãos, ele impacta e resiste ao teste do tempo. Olha o tamanho desse legado. Por isso que eu falo que é um legado extraordinário. Nem o tempo conseguiu apagar o legado de Abraão. A Bíblia, meu irmão, ela relata que pessoas de Abraão a Paulo deram um exemplo a ser seguido e deixaram uma marca na história que continua a nos inspirar até hoje. Esse legado de Abraão inspira qualquer pessoa, até quem não é cristão, lendo a história de Abraão, fica inspirado. Mas, meus amados, é necessário nos preocupar com aquilo que vamos deixar como legado. Grandes homens da Bíblia deixaram seus legados. Quando precisamos de um exemplo de homem que tinha intimidade com Deus, meus amados, nós lembramos imediatamente de Enoque. Enoque também deixou o seu legado nesse mundo. Quando precisamos de um exemplo de homens com integridade, nos lembramos de Daniel e José do Egito, meu irmão. Dois homens que deixaram também um grande legado na história. Quando precisamos de um exemplo
de um exemplo de homem humilde e quebrantado, para nos espelhar, lembramos logo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, outro homem que deixou um grande legado na história. Quando precisamos de um homem com um grande exemplo de fé, nos lembramos rapidamente de Abraão, que é sobre ele que estamos falando hoje. O versículo é sobre ele, que ficou conhecido como o pai da fé. Quando precisamos, meus irmãos, nos espelhar em alguém que tenha conteúdo, disciplina e coragem, nos lembramos de quem? Do apóstolo Paulo, outro grande homem que deixou um grande legado. Esses, meus irmãos, são alguns exemplos de grandes homens de Deus, direcionados por Deus, que seguiam as instruções de Deus, que obedeciam a Deus. São exemplos de homens que deixaram o seu legado, mas tudo graças a Deus. Deus estava no controle da vida deles, na direção. Sem Deus, eles não teriam deixado legado algum, meus irmãos. Ou então teriam deixado um legado de vergonha, de tristeza, de derrota. Mas não, o legado dele, todos eles, foram legados abençoados, guiados e orientados por Deus. Foram legados maravilhosos. E nós, meus irmãos, nós temos que pensar e refletir que tipo de referência seremos, qual será o legado que ficará. Vamos deixar um legado para os nossos filhos ou não? Ou vamos deixar apenas uma herança gorda, forte e grande? A herança que eu estou falando é em relação a dinheiro. Então nós temos que refletir que legado nós vamos deixar para os nossos filhos, para o futuro, para as próximas gerações que virão. Assim como esses grandes homens de Deus deixaram os seus legados, nós também precisamos deixar o nosso legado, a nossa marca nesse mundo. Porque assim como eles, nós também somos servos do Altíssimo e precisamos deixar o nosso legado neste mundo. Amém, meus irmãos? Irmãos, antes de continuar o assunto, deixa o teu like e se inscreve nesse canal e manda essa mensagem para o maior número de pessoas que você conhecer nas tuas redes sociais. Manda para tua família, para os teus amigos, para a igreja, para o teu trabalho. Onde você tiver um conhecido, manda essa mensagem. Abençoe o teu próximo com essa mensagem, porque essa mensagem aqui é uma mensagem de bênçãos para a minha vida, para a sua vida que está recebendo e para as outras vidas que vão receber quando você compartilhar essa mensagem. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Que legado nós vamos deixar para as próximas gerações? Somos servos do Senhor e precisamos deixar um legado nesse mundo, precisamos deixar a nossa marca. Porque somos filhos do Altíssimo, assim como os outros. Esses grandes personagens bíblicos eram filhos do Altíssimo, nós também somos. Vamos deixar o quê? Uma herança gorda? Dinheiro? Bens? Ouro? Prata? Não sei. Ou vamos deixar um legado abençoado e direcionado pelo Senhor. Um legado onde a ferrugem não come, onde o ladrão não rouba. Que legado vamos deixar? É claro, meus irmãos, que recursos financeiros são importantes. Nesse mundo que vivemos, nós não fazemos nada sem dinheiro. Essa é a realidade desse mundo. É a nossa realidade. Ninguém vive sem dinheiro. Tudo que vamos fazer precisa de dinheiro, mas só que ele não é tudo. Precisamos pensar em outro tipo de legado que vamos deixar nesse mundo. Claro que quem tem condições vai deixar uma herança para o seu filho, para a sua família. Claro, isso é normal, é uma bênção de Deus. Mas o maior legado, a maior bênção que devemos deixar é esse legado, como o de Abraão, como o de Paulo, como o de Davi. Legados onde a traça não come, nem um ladrão rouba. E a maior riqueza, meus irmãos, que nós também podemos deixar são os valores que aprendemos, os valores de Deus, que aprendemos e que semeamos na vida das outras pessoas. Porque essas pessoas terão memória daquilo que fizemos. Esses valores devem ser baseados em Deus, na sua palavra. Deve ficar na memória por quê, meus irmãos? Os nossos valores. Porque esses exemplos bíblicos que eu citei aqui de legados, a história deles passaram, tá para trás, mas vivem na nossa memória, na memória dos servos de Deus que leem a palavra de Deus. Eles estão vivos. A memória deles, o que eles fizeram, estão vivos. Amém? Esse é o grande legado. Eles passaram, mas até hoje, olha o tempo que tem. Eles são lembrados pelo legado que deixaram, um legado de bênção, um legado estruturado por Deus, direcionado por Deus. Irmãos, e os legados que Deus deixa através das nossas vidas são para que o nome dele seja conhecido, honrado e glorificado, independentemente do tempo.
E é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse texto que eu li e dei exemplo dos legados de grandes homens da Bíblia, é isso aqui, ó. Eles deixaram o legado deles. Deus deixou o legado dele através desses homens, para que o nome dele fosse conhecido, honrado e glorificado, independente do tempo. E estamos aqui, o tempo passou, e estamos lembrando desses homens. Estamos lembrando do legado que Deus deixou através deles. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que viver não é apenas desfrutar o presente. Viver é ter responsabilidade com o futuro. Porque senão, meus irmãos, nós estaremos condenando a próxima geração que nos sucederão. Meus amados, muitas famílias estão destruídas. Pessoas carregam consequências nos seus lares, fruto de decisões e atos dos seus antepassados, que deixaram um legado de coisas ruins, um legado de tristeza, um legado de derrota, um legado negativo devido a decisões e orientações erradas. Eles não seguiram a orientação nem a direção de Deus. Foram fazendo as coisas ao seu modo, do seu jeito, do jeito que eles achavam certo. Não procuraram Deus. Então Deus não pôde cumprir o legado na vida deles. Eles não deixaram Deus entrar. Então, meus irmãos, tem muitas famílias que são destruídas mesmo. Tem família que você entra, meus amados, é só briga, é discórdia, é discussão. A família dessas pessoas é um verdadeiro inferno, meu irmão. Não tem paz, não tem sossego, não tem tranquilidade. Porque os seus antepassados não deixaram legado nenhum para que eles seguissem o exemplo. E as famílias que vivem desse jeito, os pais, os avós, os bisavós viviam do mesmo jeito. Pessoas sem Deus, sem orientação de Deus, sem direção de Deus. Não quiseram conversa com Deus. Então foram tendo os filhos, foram criando, igual batata, que você bota na terra e ela nasce, sem instrução, sem direção de Deus. Não tinha base, que é Deus, que é Jesus. Então não deixaram legado nenhum. E os descendentes que vieram seguiram o mesmo rumo. Então precisamos vigiar. Nós precisamos compreender que os legados são de Deus, não são nossos. Ele deixa seu legado através das nossas vidas. Porém, precisamos ser fiéis e obedientes a missão que Ele nos designou. Ele nos deu dons, meus irmãos. Deus nos deu dons maravilhosos, talentos, habilidades para usarmos. Então, tem pessoas que farão obras grandiosas, falarão para milhares de pessoas, serão seguidas por multidões, serão muito conhecidas, famosas. A outros, o Senhor chamará apenas, meu irmão, para evangelizar e disciplinar seus filhos, o seu lar, a sua casa, no seu mais completo anonimato. Mas esse é o legado que Deus quer para essa pessoa. Então, meus irmãos, vai ter pessoas que vai ter um legado imenso, um legado extraordinário, semelhante ao de Abraão. Claro, não vai ser igual, estou dando um exemplo. Os tempos são outros. Mas tem outras que vão ter um legado simples. O legado dela, o dele, é tomar conta da sua família. A mãe toma conta da sua família, o pai toma conta, orientar, disciplinar dentro das normas, das regras e disciplinas de Deus. Esse vai ser o legado desse pai e dessa mãe, que vão deixar para os seus filhos, vão deixar para os seus filhos e para as futuras gerações dele. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Graça e paz a todos.